Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado em Cruz de Rebouças. Mototaxista assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Agora no Recife, Avalio Cerqueira, são 6h34. Água sanitária igual elimina 99,9% das bactérias, porque água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 4 assassinatos. Um dos homicídios ocorreu no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 1.181 assassinatos, sendo 1.220 no interior e 961 no Grande Recife. E agora vamos saber quantos ônibus foram assaltados, alvos dos marginais neste mês de agosto, e durante o ano, dia 1º de janeiro para cá, quantos coletivos foram assaltados. Genildo Pereira, da BIP, Associação dos Rodoviários de Pernambuco, ele fala pra gente sobre essa situação. Pois não, Genildo? Bom dia, Eliel, bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, nas últimas 24 horas fizemos o fechamento dos números de assalto a ônibus do mês de agosto, onde foram contabilizados 117 ocorrências, e do dia 1º de janeiro até as últimas 24 horas já são contabilizados 864 assaltos a ônibus no Recife e região metropolitana. É um número muito alto, onde o trabalhador rodoviário e o usuário do transporte tem sido a vítima em potencial dentro do coletivo. Sabemos que hoje o motorista ele dirige, ele cobra, aliás, além de estar acumulando função, está cometendo um delito de trânsito, onde o artigo 252, inciso 7 do CTB diz que dirigir passa a troco é uma infração de trânsito. Infelizmente, não houve readequação dos quadros de horários e os trabalhadores, em muitos casos, com o carro em movimento, está tendo que cometer a infração de trânsito. Isso com o aval do governo do estado, com os empresários. Eles estão cometendo toda essa infração. E muitos deles hoje já estão afastados com a síndrome do pânico, a questão do estresse relacionado à violência do transporte. Aproveitando, eu quero mais uma vez orientar ao usuário que o transporte público ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 6, inciso 10 da Lei 8078/90. É de responsabilidade da empresa em ressarcir ao usuário quando ele tem os seus pertences subtraídos em assalto dentro do coletivo. E além do mais, Eliel, o Estado também é responsável nessa situação, onde o artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança é dever do Estado. Infelizmente o Estado está sendo omisso, está sendo negligente, e a omissão é crime, então ele tem que ser responsabilizado também diante de toda essa situação da crescente da violência do nosso Estado. Um forte abraço a todos e vamos lá, firme e forte na luta para que possamos viver ainda dias melhores com a categoria rodoviária e o usuário do transporte dentro desses coletivos. Um forte abraço a todos. Agora o repórter Emerson Pereira fala sobre a prisão do elemento do filho que matou a própria mãe, uma idosa. O suspeito saiu do departamento de homicídios por volta das 8h30 da manhã. No percurso até a viatura, o homem seguiu em silêncio, não esboçava nenhuma reação. Você matou a própria mãe? Não vai falar nada, André? Você se arrepende? Tem alguma coisa a falar? Do DHPP, o preso foi conduzido direto para a audiência de custódia com o juiz, no Fórum Rodolfo Aureliano, na Joana Bezerra. O homem, que tem 40 anos, confessou na delegacia que assassinou a própria mãe, a aposentada Iracema Carvalho do Ó, de 75 anos. O crime foi na noite da segunda-feira, na casa onde os dois moravam, na rua Teresina, bairro do Ipsep, zona sul do Recife. De acordo com a polícia, a idosa foi morta no banheiro, com um golpe de faca, que ficou cravada no pescoço. Em depoimento aqui na delegacia, o suspeito disse que na noite do crime teve um ataque de fúria. Ele contou que alguns garotos, crianças da comunidade, estavam fazendo barulho na rua. Ele se sentiu incomodado, não saiu, não foi lá resolver com os meninos e acabou descontando toda a raiva
na mãe. O homem foi preso e em seguida autuado pelo crime de feminicídio. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Líder do PCC do Ceará preso no bairro de Boa Viagem. Emerson Pereira. Antônio André Sampaio de Souza foi preso numa pousada nas proximidades da pracinha de Boa Viagem. O homem de 33 anos era um dos alvos prioritários da Secretaria de Defesa Social do Estado do Ceará, onde ele atuava com o tráfico de drogas. O governo cearense, inclusive, chegou a oferecer uma recompensa de R$4 mil para quem repassasse informações que ajudassem a prendê-lo. A polícia diz que Antônio era um dos líderes do PCC, o primeiro comando da capital. Tanto é que na facção ele recebeu o apelido de Escobar, em referência ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que morreu em 1993. O delegado Álvaro Graco conta que, no momento da prisão aqui no Recife, Antônio apresentou um documento falso. Localizamos em uma das pousadas que ele sempre se hospedava. Ele sempre mudava de pousada, né? E um dia passava em uma, outro dia passava em outra. Identificamos que era ele, apesar do documento falso. Demos voz de prisão. A delegada Stephanie Almeida explica que contra o tal Escobar do PCC já havia 3 mandados de prisão preventiva em aberto. Ele é foragido desde 2017, aproximadamente aí 5 anos, e ele se abriga justamente nesses estados. Havia 3 mandados de prisão pelo crime de tráfico, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, e em referência justamente a esse apelido, né, que ele carrega, que ele é o líder do PCC na região do Cariri do Ceará. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Alisson Almeida Fortuna, um rapaz de 30 anos, profissão e residência não informadas, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Beberibe, num posto de saúde, lá no bairro de Beberibe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. José Francisco Nunes Bezerra, um rapaz de 28 anos, profissão informada. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Manso Siqueira, na cidade de Itabira, no sertão do estado. Atentado praticado por elementos desconhecidos. José Francisco Nunes Bezerra foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Ligadinhos com a gente na Jornal Nunha, a esposa lá em Ponta de Pedras, Ana da Lolita em Carne de Vaca, no bairro da Mangueira estão o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira em Olinda, Saulo Holanda em Santo Amaro, Guamã e o MC Guela. Os comissários Dodó e José Vicente e Carlos Neto são lotados na delegacia de Paulista, estão ligados com a gente na Jornal. Em Águas Compridas, Olinda, estão lá Zé do Sal e o amigo Piá da rede de supermercados, Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o segurança Eziel, Francisco e todos na SDS estão ligados com a gente. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico Olinda, também ligado na Jornal Romulo Cabeleireiro das Estrelas. Edjane Maria da Silva, uma mulher com 44 anos de idade, residente no bairro José Maria Dourado, em Garanhuns, no agreste do estado. Ela foi encontrada sem vida na própria residência, encontrada pelo próprio companheiro dela, sendo a causa mortes ainda ignorada. O corpo de Edjane Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um motoqueiro morreu após atropelar um cavalo, isso mesmo, um animal na PE 90, bem pertinho do loteamento de Nossa Senhora Aparecida, bairro Santo Antônio, em Carpina. Ivanilson Maleixo da Silva Filho, ele após bater no animal, bateu na traseira de um ônibus, e aí ele foi levado para a unidade mista Assis Chateaubriand, em Carpina, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e veio a falecer. Estão de plantão na portaria da emergência geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bono Metério, e também Clécia, filha de Cátia. Os maqueiros de plantão, André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também Índio. E a gente agradece os nossos companheiros operadores aqui da Regional, sempre com a gente. Evandro Chaves, o Chaveirinho voltou das férias. O do Sera está de férias. O do César do Pedal da Casa Amarela entrou de férias. Também conectados com a gente aqui, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, do Leite, Big Alves, Erivelton, Graziano,
Carlos Santos também, a Vanilo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rapaz morre baleado em Cruz de Rebouças. Mototaxista assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, líder independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, um caso assustador esta madrugada na Avenida Costa Azul, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. É que elementos vagabundos, eles tentando furtar, aliás, furtaram fios de internet lá dos postes, e o resultado é que o incêndio pegou lá em 2 postes. Por pouco uma casa não foi atingida, 2 casas e também veículos, mas foi assustador o caso esta madrugada lá na Avenida Costa Azul, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. José Wagner dos Santos, de 24 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira no sítio Buenos Aires, zona rural de Primavera. Um suspeito, um tal de Nina, está sendo procurado pela polícia. José Wagner dos Santos foi levado para o hospital local e depois removido para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O deficiente auditivo Jorge Bezerra de Amorim, residente na rua 40, no bairro de Caetés 3, em Abreu Lima, ele foi agredido a golpes de faca peixeira na Boquinha da Mata, lá mesmo no Caetés 3, por marginais. Foi uma tentativa de assalto, ele acabou sendo agredido a facadas, o Jorge Bezerra de Amorim, e foi levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. Valdenoro Timóteo dos Santos, de 38 anos de idade, este pedalava uma bicicleta quando foi atropelado e morto na PE 585 em Chechel. O veículo causador do acidente foi um caminhão, a placa não foi fornecida e o corpo de Valdenoro Timóteo dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Roberval Costa Gomes e Robson da Silva Araújo, eles viajavam em um carro quando foram vítimas de uma tentativa de assalto, atentado à bala, meteram bala neles. Isso aconteceu na rua Cleodon Menezes Batista, em Limoeiro. 2 elementos numa motocicleta Bros atiraram, metralharam o carro e, por sorte, os rapazes não foram atingidos. O caso foi registrado na delegacia lá de Limoeiro. O jovem Guilherme Cauã Gomes dos Santos foi alvejado por disparos de arma de fogo em uma padaria no bairro de Águas Compridas, Olinda, porque se recusou de entregar o celular. 3 ladrões anunciaram assalto, ele se recusou a entregar o celular e daí esses elementos que faziam uma sequência de assaltos na localidade foram nessa padaria onde estava o jovem Guilherme e aí apontaram arma para ele, revólver. Ele não quis entregar o celular e daí, por conta disso, foi baleado. Um dos suspeitos, inclusive, foi preso, levado para o DHPP, onde foi autuado em flagrante. Agora vamos falar de coisa boa, de aniversariante de hoje, quinta-feira. Estenildo faz parte do grupo dos ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira. Toda a rapaziada da Clotilde parabenizando aí o Estenildo. Gilson João de Souza está completando hoje 52 anos de idade, é o popular Gilson Autopeças. Ele mora na comunidade aritana, no bairro da Embiribeira, e haverá um almoço com a participação dos irmãos dele, Sandro, Dão, Zé Carlos, Maria das Graças, também Maria José, e também os amigos. Aline de Olinda, ela está aniversariando e haverá uma festa no Fiteiro de Giva, que fica na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro. Cessa é um sargento PM feminino, ela é esposa de Carlinhos, é mãe de Clécio, é irmã de Milena, enfermeira, e é cunhada de Marquinhos da Cuíca. Marquinhos da Cuíca. Márcia, que trabalha no Hospital da Restauração, mora no Cordeiro, também está aniversariando ela e a neta dela, Bárbara Margarida, que mora no Curado 1. Portanto, tia e sobrinha estão aniversariando. Haverá uma festa dupla. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o sargento Wilson Mendes da Silva, as recepcionistas
Claudeci Barbosa da Paixão e Silvânia Frutuoso da Silva, e também Sandra Claudino da Silva Borges. Ramiro José Vieira, um homem com 41 anos de idade, residente no sítio Tanque do Vieira, em Passira. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no atentado de autoria e motivos não informados, sendo levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um idoso de 68 anos, isso mesmo. Ele é suspeito de cometer um homicídio na terça-feira em Palmares, na Mata Sul do estado de Pernambuco. De acordo com a polícia, ele foi encontrado no engenho Barra do Dia. Ainda segundo a polícia, havia um mandado em aberto contra o idoso expedido pela comarca de Ribeirão. Por nota, a polícia informou que após procedimentos cabíveis, o capturado foi encaminhado a uma unidade prisional local. Homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão em Buíque, no Agreste Pernambucano. De acordo com a Polícia Civil, o homem se entregou e está à disposição da justiça. A arma utilizada no crime foi apreendida. O assassinato aconteceu no último dia 26 de agosto, quando a vítima, de 53 anos, foi morta a tiros pelo suspeito no sítio Carnaúba, zona rural de Buíque. O crime teria acontecido após uma discussão entre ambos durante uma festa. Loja registra furto de celular praticado por um idoso, isso mesmo, mais um idoso aí na jogada. O registro é de um velhinho, isso mesmo, um velhinho que chega na loja calmamente, ele vai até o balcão, percebe que não tem ninguém por perto e furta o celular de um funcionário que estava na bancada. Olha para aí, a loja fica na Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados. Trabalho conjunto da Polícia Militar do Estado da Bahia e de Pernambuco resulta na apreensão de 80 quilos de maconha na região de Juazeiro e Petrolina. Em Petrolina, policiais militares do 2º BIESP prenderam em flagrante 2 homens com 30 quilos de maconha e uma pistola. A equipe da PM de Pernambuco entrou em contato com policiais da Bahia e informaram que um homem estava com mais drogas em um galpão no distrito de Abóbora, na cidade de Juazeiro. A equipe da Bahia foi até o galpão, onde foram apreendidos mais 50 quilos da droga. Os 2 homens também foram presos. Mais um furto de bicicleta registrado. Desta vez, o registro vem do bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O suspeito, que não foi identificado, conseguiu furtar uma bicicleta que estava no cadeado na rua José Braz Moscou. Inclusive, o suspeito é acusado por populares de ter cometido outros furtos do mesmo tipo na região. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 4 assassinatos, 4 homicídios, um crime ocorreu no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.181 assassinatos, sendo 1.220 no interior e 961 no Grande Recife. Joelma Ferreira da Silva, uma jovem com 18 anos de idade, residente na rua Coronel Fabriciano, no bairro da Embiribeira, zona sul do Recife. Ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. O jovem Davidson Francelino de Oliveira, 19 anos de idade, residente na rua Vertentes do Lério, no bairro de Dois Unidos, ele foi brutalmente espancado. Se envolveu numa confusão lá no bairro Dois Unidos, foi brutalmente espancado, ninguém informou quem o agrediu, nem a motivação dessa confusão, e ele, Davidson Francelino de Oliveira, deu entrada no Hospital da Restauração cheio de hematomas. Júlio César da Silva Lino, um rapaz de 29 anos de idade, residente na rua Firmino Francisco de Souza, no bairro Santa Luzia, em Timbaúba. Ele ficou bastante machucado em consequência de uma colisão entre 2 motos.
O acidente aconteceu no bairro Santa Luzia, em Quimbaúba, e ele, Júlio César da Silva Lino, foi levado inicialmente para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz morre baleado em Cruz de Rebouças. José Cristiano Carneiro da Silva, com 35 anos de idade, um rapaz de profissão informada. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 4:30 da tarde, na Rua do Manancial, em Cruz de Rebouças de Igaraçu, por 3 elementos. Um deles foi preso e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Emerson Galdino da Silva, de 35 anos de idade, conhecido como Paixote. Os 2 outros suspeitos estão sendo procurados pela polícia. Os PMs do 26º Batalhão que efetuaram a prisão do tal do Paixote e encaminhou até ao DHPP, onde o suspeito foi autuado em flagrante. José Cristiano Carneiro da Silva chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Mototaxista assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Edvan Gleison da Silva, um homem com 44 anos de idade, mototaxista. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 7 horas da noite, na Rua Voluntários da Pátria, pertinho da padaria do Gilberto, no Cabo de Santo Agostinho, bem no centro do Cabo. Crime praticado por elementos desconhecidos. Policiais do 18º Batalhão estiveram no local, fizeram isolamento na área até a chegada das equipes do IC e do IML. De acordo com informações, o mototaxista Edvan Gleison da Silva, ele já havia tirado cadeia e seria usuário de drogas e também ligado ao tráfico. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e tiras do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.